Deixa eu já ler a palavra com você, porque Deus tem algo para nós aqui hoje. Através da sua palavra, abra comigo, livro do Gênesis, capítulo 21. Gênesis 21, a partir do verso 8. Em 21:8 de Gênesis está escrito: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão em odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba, e tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Graças a Deus pela sua palavra. Eu esqueci de apresentar, para quem não conhece, a minha esposa, queria que ficasse em pé. Falou em casório aqui, a Cleide, minha esposa. Fizemos 26 anos de casados, dia 4 de agosto agora. Aleluia. Trago um abraço da igreja, lá de Jair Carvalho, a gente chama carinhosamente de Jair Miguel. Uma hora dessa eu explico de novo por quê, mas eu quero repartir a palavra do Senhor com você. Amados, aniversário de igreja, um aniversário qualquer que seja, é tempo para a gente refletir. E quando a gente pensa e lê um texto como esse, tem muita coisa aqui para nós. Então fique atento ao que o Espírito Santo tem para você. Glória a Deus. Agar, a gente leu, ela era serva de Sara. Provavelmente, quando Abraão e Sara, a família, os bens, estavam no Egito, capítulo de número 12, eu acho, 12 e 10. Foi ali, talvez, foi aquele episódio que o rei do Egito toma Sara como esposa, porque Abraão disse que não era esposa, era irmã, enfim. E quando o rei descobre, Deus mostra que Sara era casada, despede Abraão com presentes. Provavelmente foi ali que Agar, era egípcia, se juntou à família, à trupe lá de Abraão. E a gente sabe que era um costume da época, se a esposa não pudesse ter filhos, o homem, o marido, poderia ter filhos com a concubina, com a serva. Aliás, isso está previsto até em leis muito antigas, uma das leis conhecida como Código de Hammurabi, ou Hammurabi, século 18 a.C. Isso foi encontrado lá na Mesopotâmia, e o tal do Hammurabi, famoso, alguns acham que ele que é citado no capítulo 14 de Gênesis, que o próprio Abraão conheceu, um rei chamado Anrafel. E alguns acham também que Sara disse para Abraão,
eu não tenho filhos, não posso te dar filhos. Já tinham a promessa de Deus, mas aí ela diz assim, tome a minha serva Agar, né, e gere filhos com ela. Isso é um costume, isso era o costume da época, era uma lei comum, era da lei. E também um costume porque as esposas, se o marido não tivesse filho com a esposa não pudesse dar filhos, isso era motivo de divórcio. Então, era comum, ou acontecia pelo menos, de esposas arrumarem servas para o marido ter filho, para que o marido não as despedisse por causa da esterilidade. E Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, Agar representa a lei. Agar, leia lá depois, Gálatas 4, Agar representa junto com Ismael, filho que ela deu para Abraão, é a velha aliança, é a velha religiosidade. E esse aniversário, eu creio assim, Deus quer reforçar algo em nossa vida, mais ainda, irmãos, de nós, num momento como esse, nós renovarmos em nosso coração um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, uma vida no Espírito, uma vida de intimidade com o Senhor, não de religiosidade. Quer um exemplo de religiosidade? Um exemplo de religiosidade é você possuir os símbolos que representam Deus, mas você não tem Deus. Você tem uma Bíblia, mas não tem o Deus da Bíblia. Você pertence a uma igreja, mas não tem o Deus da igreja. E religiosidade é achar que tendo um, automaticamente você tem o outro. Isso é religiosidade. E não é assim. E não vou entrar nesse assunto, há vários exemplos na Bíblia sobre isso. Israel pegando o que representava Deus e achava que por isso tinha o Deus que aquilo representava e não tinha. E algumas lições aqui, eu quero que você inclusive abra comigo. Essa história começa no capítulo 16, vá comigo lá. Capítulo 16 é quando Agar tem o filho com Abraão. Capítulo 16, verso 4 diz assim: ele a possuiu, a Agar, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ela começou a desprezar a Sara. Diz o verso 6 que Sara humilha, ainda era Sarai, né? Sarai a humilha. Final do 6, ela foge. O anjo do Senhor a encontra no caminho, no meio lá do caminho, e fala com ela. A gente volta nesse texto daqui a pouco, explicar melhor. E veja, o anjo dá uma promessa para ela. Verso 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, Agar fugindo, e ela estava indo para o Egito, porque disse que era o caminho de Sur. Sur era uma fortificação, tinha lá na fronteira do Egito com a Palestina, com Canaã, e ela indo nessa direção, ela era egípcia. E o anjo diz, não, volte, verso 9 e 10, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E olha aqui, o que a gente ouve muito, olha o 12, ele será entre os homens, como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Você sabe que Ismael é um dos ascendentes, dos ancestrais dos árabes. Várias tribos árabes vieram de Ismael. E o texto fala bem assim, ele será contra todos. Não preciso nem comentar, né? É autoexplicável. E todos serão contra ele. E ao final aí do 12, habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Os países árabes hoje cercam a terra de Israel. De muito tempo, na verdade. Mas hoje, os árabes estão em todo o mundo. E falando do islamismo e do extremismo islâmico, é exatamente isso. O extremismo islâmico, e eu não estou dizendo que todo árabe é extremista islâmico, mas o extremismo hoje está em todos os lugares, fronteiro a todos os seus irmãos. Mas Deus tem uma promessa sobre esse povo. Eu estava lendo, alguém talvez tenha lido, uma notícia, entre tantas que Jesus está aparecendo em sonho. Quem tem visto isso? O Senhor tem aparecido a muçulmanos e tem muçulmanos se convertendo.
há uma promessa sobre Ismael e a sua descendência. E eu estava lendo uma história de um muçulmano radical que se converteu, virou pastor, e os outros radicais decidiram matá-lo. Primeiro tentaram fazer um atentado contra ele, não deu certo. E aí pegaram uma mulher, na segunda vez, ela ia levar uma comida envenenada lá para a família, era o pastor, né, ex-muçulmano, a esposa e 2 filhos, uma menina e um menino. E quem noticiou isso foi a CPAD, fonte boa, CPAD News, Assembleia de Deus. E a mulher estava indo com a comida e disse que encontrou um cachorro. E o cachorro, acho que era meio terrorista também. O cachorro mordeu ela. O cachorro cometeu um atentado contra ela, foi parar no hospital. E aí eles tentaram de novo mandaram comida, porque ele soube que o pastor estava passando necessidade. E a menina comeu e passou mal, e foi parar no hospital. E eles esperando no hospital fazer um atentado e matar todos, porque só a menina se sentiu mal. E o terrorista conta isso. Ele estava numa van, é como filme, né? Aquelas vans, ele lá dentro, e ele via da janela, a janela onde estava a família ali no hospital. E ele olhando, ele viu uma bola de luz descer. E essa bola de luz entrou pela janela e parou em cima da menina. Ele viu uma mão com uma ferida e gotejava sangue em cima da menina. E quando o sangue bateu na menina, a menina se ergueu, se levantou da cama. Pode ver lá, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD News. E aquele terrorista saiu da van, impressionado, foi lá e começou a conversar com aquele pastor. Falou: fui eu que mandei a comida, nós tentamos matar você várias vezes, mas eu vi isso, isso e isso. Esse é o Jesus que vocês falam? Ele falou: esse é o Jesus. E pregou para ele. E ele tinha uma Bíblia, ele achou uma Bíblia, ele pegou a Bíblia e começou a ler sobre Jesus. E ele conta, essa história chegou até nós, porque hoje ele é pastor. Deus está trabalhando. Glória a Deus. E aqui, voltando para a história de Agar, você vê primeiro coisas da cultura, e nós estamos cercados pela cultura. Coisas que são completamente aprovadas pela cultura, nem sempre são coisas boas para falar, só, né, o básico. A cultura de marido pegar a concubina, se a esposa não podia dar filhos, isso gerou feridas. A gente viu Agar humilhando a Sara, e era uma humilhação para uma mulher naquela época, não ter filhos, porque a mulher não tinha emprego. Mulher era para fazer filho, era para dar filhos ao marido e cuidar da casa, da família. Se não podia ter família, gerar família, não tinha outra serventia a mulher. E Sara, por sua vez, humilha a Agar. E gente ferida continua ferindo. E em nome de Jesus, nessa noite eu creio, eu creio, a cura do Senhor aqui nessa noite. Falar em aniversário, olhar para trás, fazer um balanço da vida. É tempo de nós olharmos e vermos como nós estamos caminhando. Aniversário é um tempo de Deus, é tempo de reflexão. Como o Senhor diz lá em Apocalipse: veja onde caíste e volte às primeiras obras. E quando a gente pensa em gente ferida, que fere, a gente vai ver lá no capítulo 21 que o próprio Ismael, o filho de Agar, caçoou também. A gente leu, ele caçoou no verso 9, capítulo 21, de Isaac, aniversário do Isaac. Foi quando de novo Agar é mandada embora. E a gente vê gente ferida, influenciando os filhos, desviando muitas vezes os filhos na mesa de jantar, falando mal de um, falando mal da igreja, falando mal do irmão, falando mal da irmã, e os filhos ouvindo. Infelizmente eu vejo isso acontecer, e não é incomum não. E quando a gente pensa nisso, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Essas verdades, essa maneira de você funcionar, meu irmão, minha irmã, quer saber se você está aí com a verdade,
a verdade verdadeira a respeito do que você sente, a maneira que você funciona. Quer ter um teste para isso? Porque a Bíblia diz que verdade liberta. Conhecereis a verdade liberta. Se a verdade liberta, olhe para a tua vida agora. Porque pode ter certeza, quem pega, olha 2, 3, 4 vezes. E veja se você está melhor ou se você está pior. Desse jeito aí que você lida com as coisas. Olha para a tua vida, você sai melhor da situação ou sai pior? Se essa verdade não liberta, é sofisma, é mentira no teu coração, a mágoa, o que for. A maneira de pensar, é a cultura que botou isso na cabeça. E tem coisa da cultura que todo mundo aceita, mas e daí? As pessoas estão saindo melhores ou piores disso. E você vê gente falando tanta coisa, a gente ouve na verdade. A gente abre uma internet, televisão. Hoje, essa coisa da individualidade está tão exacerbada, tão valorizada. A opinião individual, o bem individual em detrimento do coletivo, o relativismo moral, os códigos de convivência foram quebrados facilmente em prol do bem individual. As pessoas falam o que querem, e com a internet então, e a gente encontra, por exemplo, até aqueles, eu quero te alertar, cuidado. Esses dias mesmo uma moça falando, tem muito fariseu dentro da igreja. É verdade, a Bíblia diz que teria. Aliás, a Bíblia não dá falsa expectativa. Se não existissem os fariseus, a Bíblia seria mentirosa. Mas tem fariseu fora da igreja, sabia? Mateus 23, verso 13, 15, diz assim, e Jesus falando dos fariseus ali, capítulo 23 de Mateus: ai de vós, raça de víboras, ai de vós, escribas e fariseus, e fala um monte de coisa. Ele diz assim: ai de vós, fariseus, que rodam o mundo atrás de um prosélito, de um discípulo, e fazem dessa pessoa 2 vezes filhos do inferno. E 2 versículos antes, acho que é o 12, fala assim: porque não entram no reino e não deixam entrar quem está entrando. Fala mal de igreja, fala mal disso, ou dá uma opinião, mas eu não estou falando mal, eu estou colocando, eu tenho direito disso, o Facebook é meu. Tem fariseu fora da igreja, fazendo de outras pessoas que deveriam entrar no reino e não entram, 2 vezes filho do inferno, porque essa pessoa, fariseu ali de internet ou na vizinhança, não entra e não deixa ninguém entrar. E Jesus chama de fariseu. Amados, verdade liberta. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de feridas serem saradas. Vamos fazer um propósito aqui, parar de ferir. A gente vai ver aqui. Eu vou sair meio do rumo aqui, mas vamos lá. Deus está no controle. Olha aí no verso 9 do capítulo 16. Lhe disse o anjo do Senhor, Agar fugindo. Olha o que ele diz: volta para a tua senhora e humilha-te, meu Deus, sob a sua mão. Falar de humilhação, de se humilhar hoje em dia, é o céu falando com a cultura da terra. É o céu, a gente tem ouvido muito isso, falado, buscando alinhar as coisas com o povo que Deus chamou, e Deus tem promessa, como tinha promessa para Agar e o filho. Agar estava grávida, e Deus dizendo: se humilhe. Sabe o que é humilhação, amados? É morrer. Porque quando você morre, nada mais pode matar você. Aleluia. Se você morre, nada mais tem poder de matar a tua vida. Você morre. E isso é passo de fé. Vai me seguindo aí. E diz a Bíblia, há uma igreja fazendo aniversário aqui, quem pode dar glória a Deus? O Deus da Bíblia, a gente tem falado lá em Aí Carvalho, se a Bíblia não for absoluta, ela será obsoleta na tua vida. Basta um pedacinho, você já falar, não é bem assim. Todo o restante dela fica sob suspeição.
Se eu admito um pouco de fermento levado à massa toda, se a Bíblia, diga comigo, não for absoluta, ela será obsoleta na minha vida. E a Bíblia diz que fé, e o justo viverá pela fé. 2 de Coríntios 1:24, estáis firmes por causa da fé. E fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus encharcar a gente, como no batismo, as águas do batismo que representam a palavra, que nos lava, nos regenera. Nós nos encharcamos, nos envolvemos com essa palavra. E o anjo dando palavra do céu para aquela mulher desesperada. No deserto, grávida, sozinha, humilhada. E o anjo falando, volta. Isso é fé. Porque a vontade não quer. A cultura fala, não leva o desaforo para casa. Ou né, os congêneres aí. Mas o céu diz, volte. Porque há uma promessa sobre a tua vida. E promessa, ela acontece quando a gente morre. É quando eu saio da frente para Deus fazer o que Ele tem que fazer. Porque na ponta onde está Deus, irmão, irmã, não há problema, não há mudança, sombra de variação. Aquele que prometeu, Ele vela pela palavra dEle para que ela se cumpra. Sabe qual é o problema? Sou eu. Eu tenho que sair da frente. Deus pode passar e fazer o que o Senhor tem para fazer. Por isso o anjo disse para Agar, volte, você vai morrer, você vai ter que se humilhar. É a morte do ego, é a morte do orgulho. Para Deus poder fazer, eu tenho uma promessa. Volta lá, verso 9, por quê? 10, eu tenho uma promessa. Aleluia. E quando a gente fala em fé, amados, deixa eu dizer algo para você aqui. Fé vem por ouvir a palavra. Palavra absoluta. Desintoxica essa noite, irmão, irmã. Garota, rapaz de Jesus, desintoxica hoje a cultura, aquilo que não é válido, qualquer coisa, limpa e desintoxica. Pega a palavra de Deus. Era isso que o anjo estava fazendo com aquela mulher, confusa, caçoando da patroa, aí foi humilhada e fugindo, e Deus vai lá. Primeira coisa, o anjo diz, para onde você vai? Não vá, volte. Eu tenho promessa. Ele dá o quê? Uma palavra para aquela mulher. E a palavra, sabia você que você pensa palavras? Quem estuda o fenômeno de uma criança aprender a falar, aprender a linguagem, tem os estudiosos para isso. E tem alguns famosos. E eles dizem o seguinte: se você tem problema com vocabulário, e ele não está dizendo que você tem que ter um rico vocabulário, não é disso que ele está falando. Problema é pegar uma palavra e ela perder o significado para você, por exemplo. Se a pessoa tem problema com o vocabulário, ela vai ter problema no pensamento dela. Que tipo de palavra? Por isso Deus disse para Josué, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Porque quem fala a palavra é porque já aprendeu. A palavra já desceu no coração. Por isso que Deus disse para Josué, não se aparte da tua boca. Romanos 10, a palavra está perto da tua boca, perto de ti. Se confessares com a boca e creres com o coração, serás salvo. E salvação não é só escapar do inferno e ir para o céu. Salvação começa hoje. Você escapa do poder do pecado. Você escapa das garras de Satanás. Você vive uma vida nova, salva em Jesus Cristo. Se eu tenho problema com vocabulário, eu penso palavras. Já viu alguém pensando? Eu estava assistindo hoje um pedacinho da Olimpíada e salto em altura. Não sei se alguém viu. Pentátulo ou coisa parecida. É uma mulher que assim, ó. Estava pensando lá, estava falando. Você pensa palavras. Eu vou fazer assim, vou fazer assado. E quando que eu tenho problema? Como assim? É quando uma palavra, por exemplo, ela perde a força. Ela perde o significado. Aliás, o estudo do significado das palavras se chama semântica. Semântica vem de sêmen, semente.
Quando você aprende a semântica, quando você entende isso, quando uma palavra não perde a força para você, quando uma palavra é viva, é isso que até os estudiosos dizem. Quando uma palavra ela tem todo o significado, por exemplo, chamar Deus de Pai. A gente sabe que tem pessoas que não tiveram boas experiências com Pai. A palavra Pai, por exemplo, se referindo a Deus, é um problema para alguns. E por exemplo, hoje aqui, o anjo dá uma promessa. O que é promessa para você? Hebreus 6,19 diz que a palavra, diz que a palavra é promessa, é âncora para a nossa alma. Estabiliza a nossa psique, porque lá no original a alma é psique. Estabiliza, mantém firme. Dá uma tempestade, o navio está ancorado, firme no porto. A promessa, está falando da palavra, é âncora. Quando você pensa em promessa, perdeu a força, essa palavra. Palavra de Deus, perdeu a força, perdeu o sentido, o significado, a riqueza, o vigor, a vivacidade. Deus deu uma promessa, e eu sei que você tem recebido promessa de Deus também. E tem recebido promessa muitas vezes num deserto, em uma circunstância difícil. Mas o que é uma promessa? O que é uma promessa? Promessa é uma garantia futura que alguém lhe dá. Irmãos, eu procurei um exemplo, não encontrei. Eu estou sempre falando mesmo, vou falar de novo, não tem problema aqui, só está minha esposa que já ouviu. Acho que o Luiz Henrique estava lá sexta-feira, lá nos Homens, lá em Bertioga, ouviu também. Por exemplo, se eu tiver a intenção de lavar a louça para minha esposa, aleluia, hein? Glória a Deus. Deixa eu até tomar água aqui. Mas eu lavo a louça de vez em quando. Eu tenho intenção de lavar a louça para Cleide, ok? Mas eu não falo para ela. Ela não vai ficar sabendo. Mas a partir do momento que eu digo a ela, Cleide, eu vou lavar a louça, esse falar, essa palavra que eu dei a ela, já virou promessa. É por isso que a Escritura, Deus já falou. E Deus falou, e automaticamente já virou promessa. Semântica, sentido do que está se pensando, ganhar vigor de novo em nossa alma. Amados, é Deus falando aqui. É Deus falando com você, igreja do Senhor. E sabe que Deus fala aqui na palavra, é promessa. Já pegou alguém da tua confiança, alguém que você confia, não falha, e essa pessoa diz assim, pode deixar, eu vou fazer isso. Dali meia hora você liga para ela e fala, fulana, fulano, dá para fazer? Você fala, não. Aí o fulano vai dizer, a gente acabou de falar, eu acabei de falar com você, vou fazer. Muitas vezes a gente faz isso com Deus. Irmão, esse assunto é longo, hein? Porque entra em oração. A gente fica às vezes, a atitude da oração, a gente pede algo para alguém que já tomou uma decisão a nosso respeito. Oh, meu irmão, minha irmã, o Senhor já tomou uma decisão a teu respeito. E essa decisão se chama Jesus Cristo na tua vida. Já abençoou, já salvou, já curou. Bom pastor, Ele é Jeová Jireh, Ele é o Jeová Rafá. Diga para o irmão que está do lado aí, ele já tomou uma decisão a teu respeito. Já tomou? Já tomou uma decisão? É minha essa aqui? Pode? Pode levar para casa? Vou ter que levar, né? Depois eu lavo e devolvo. Aleluia. O Senhor já tomou uma decisão a nosso respeito. Irmãos, se eu perguntar aqui, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de estar num deserto e Deus ter promessa. E a primeira coisa que Deus fala, eu tenho promessa, volte, eu tenho promessa.
É a palavra que nos move. O justo vive pela fé. Não andamos por vista, andamos por fé. 2 de Coríntios 5:7. Se o justo vive disso, meu Deus, então esse negócio é muito importante. E quando a gente pensa, se perguntar aqui, quem tem fé? Todo mundo vai dizer, eu tenho. Mas não basta ter fé, eu tenho que praticar a fé. Nós estamos cercados de muitas facilidades. Sara brigou com a escrava, ela foi embora. Eu vou explicar isso. Tem uma moça lá em Carvalho, uma amiga que apareceu leucemia, câncer no sangue, moça de 30 anos, de uma outra igreja. E elas orando juntas, e essa moça da nossa igreja orando com a amiga e tal. Um dia conversando, o assunto foi mais ou menos esse, essa moça com leucemia disse assim, não, mas eu creio. Só que a menina lá da igreja, amiga, conhece, falou, não, você não crê não. Falar a verdade, você não crê nada. Porque via que a fé estava aqui só. E a moça se humilhou. Disse assim, é verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou crer para valer agora. Porque se ficar, né, o bicho pega, se correr, o bicho come. Ou é o contrário? Eu vou crer. Irmãos, foi mês retrasado, eu acho. Houve um culto em ações de graça na igreja da moça. A moça está curada. Ela se humilhou. Ela percebeu que ela tinha uma fé que ela não usava. Dava uma doencinha. E eu não estou falando contra remédio médico, ok? Mas dava uma doencinha, ia lá e tomava remédio. Tinha um problema financeiro, pegava o cartão de crédito. E não tem problema usar cartão. Mas isso dá problema às vezes para a fé, porque a gente está cercado de tanta facilidade. Nós estamos cercados de tanta facilidade, a gente não usa a fé. E eu pensando nisso, eu falei, eu vou usar a fé. E aí, irmãos, eu ia para uma vigília no monte. Eu estava saindo, começou a me dar uma febre, um pouco antes de sair, começou a me dar uma febre. E aí, eu falei, meu Deus, ainda vou no monte orar. Falei, mas eu vou. Isso é coisa de crente da antiga, assim. Falei, isso é levante do maligno. Isso é coisa de crente velho. Eu vou, assim mesmo. Aí eu peguei ainda o termômetro assim, estava com 38. Não mostrei para ninguém, minha esposa, minha mãe em casa assim. Só que eu esqueci em cima da bancada. Minha mãe é terrível, né? Sem saber, quando eu voltei, falou, você está com febre? Falei, mãe, fique em paz aí. Isso no dia seguinte, que eu cheguei meia-noite, deitei. Minha esposa está ali, a gente deitou. E eu estava pegando fogo, irmãos, muito mais quente. Fui para a vigília, oramos. Não aconteceu nada na vigília a respeito disso. Cheguei, e o nariz entupido. Quem já usou a Turgil aqui? O outro. Nariz entope para você dormir é terrível, né? É uma tortura chinesa, coreana, né? Elevada à 10ª potência, você deitado assim. Aí você acorda no susto, porque né, não conseguiu respirar. Meu Deus. E eu indo para casa, e aquilo me desafiando. Falei, Senhor, o Senhor não me curou. Eu dirigindo assim. O Senhor não curou eu ali. E agora, Senhor, desse jeito. Eu vou usar pelo menos o Aturgil, Senhor. Mas remédio eu não tomo. Mas aí veio assim, não, nem Aturgil. Falei, Jesus, isso é um desafio hercúleo. Falei, cheguei, ainda minha esposa falou assim, meu Deus, você está queimando de febre. Está queimando. Eu, né, aleluia. Ela, estou num propósito aqui. Vai tomar alguma coisa, eu estou num propósito, vou ficar aqui. Será meia-noite. Irmãos, eu me conheço, eu sei que eu nunca dormi desse jeito, eu não conseguia. Um febrão e quase dando uma tremedeira. Estava bem mais quente do que os 38 antes de ir para a vigília. Queridos, 3 da manhã eu acordei sem febre, nariz desentupido, curado para a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Deixa eu falar uma última coisa, estou terminando. Falar uma
coisa sobre o significado das palavras. Como a gente pensa palavras. Por isso a Bíblia diz, medita na palavra. Enche aí a alma, o coração, a mente com a palavra, porque você pensa palavras. Pega qualquer estudo sobre isso. Falando de enfermidade, já falei isso aqui uma vez. É muito comum alguém chegar para você e falar o seguinte, falar, olha, essa enfermidade pode ser propósito de Deus. E alguém vai dizer, fala, talvez seja, sei lá. De repente Deus, não sei, quer fazer algo a respeito, através disso. A gente ouve muito isso, não ouve? É muito comum. Ó, enfermidade é propósito de Deus. Mas a mesma pessoa que diz para você, e sem maldade, é a cultura, é o costume. Mas nós estamos falando da igreja do Senhor. É um desafio esse negócio. Estamos falando da igreja de Cristo que crê na palavra como mais ninguém. A mesma pessoa que diz para você, pode ser propósito. Ela não hesita, porém, em dizer o seguinte, mas vai se trate. Vai tomar remédio. Quer dizer que então é propósito de Deus. Mas eu vou lá tomar remédio para combater o propósito de Deus? Quem está entendendo? Dá um nó na cabeça? Como é que é? Como é que eu penso um negócio desse? Como é que uma palavra, e quando Tiago diz sobre enfermidade, pegue isso, a respeito da enfermidade, aplique na tua vida em qualquer coisa. Diz lá, alguém enfermo, faça a oração da fé. E o que é a oração da fé? Hebreus 11 diz o que é fé. Fé é certeza daquilo que se espera. Será que Deus já tomou uma decisão a respeito de enfermidade? Jesus Cristo é a decisão de Deus a respeito de enfermidade e a respeito de tudo em nossa vida. Ele já levou as nossas enfermidades e dores, pelas suas feridas eu sou sarado. Quem vai poder crer nessa noite nisso? O Senhor me mostrava ali na hora do louvor, gente, tem alguém, a bacia aqui, o quadril, mostrava esses dois ossos grandes aqui, Deus quer curar alguém aqui. O Senhor mostrava um coração, bem destacado assim, é como se fosse uma chapa preto e branco, uma imagem, e o coração colorido. Deus quer tocar aqui hoje, porque Ele já tomou uma decisão a respeito disso, meu irmão, minha irmã. A palavra tem que voltar a ter força em nossa alma. Quem está entendendo, diga amém. E aí, eu quero terminar, vá para o 21. E no 21, a gente vê que Agar voltou para casa. E aí acontece o que a gente leu no início. O menino dela, o Ismael, caçoa de Isaac. Deve ter aprendido com a mãe em casa. Os dois são tirados, expulsos da casa. E para eu não me alongar, olha aí, Abraão era um homem rico, e despede os dois só com um odre de água e um pedaço de pão. A água acabou logo, mas sabe por quê? Olha o que Deus falou no 12, não pareça isso mal, Abraão. E ele vai dizendo aqui, atende a Sara em tudo, porque por Isaac será a tua descendência. 13, mas também do filho da serva farei. Agar e Ismael não sabiam, mas Deus estava trabalhando por eles. Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus ele se revela com o tempo. E o propósito de Deus normalmente vai se revelar na hora da luta e da batalha. Por isso essa luta e batalha, a batalha que a igreja trava, já há uma decisão da parte do Senhor, meu irmão, minha irmã. Deus está falando conosco hoje. Por isso despede com um pedaço de pão, um pouco de água. Deus ia fazer algo a respeito. Tem muita facilidade em nossa volta, e a gente não pratica a fé. E aí o texto diz, eles vão para o deserto. 15, acaba a água do odre. 16, ela bota o menino longe assim, e ela fica de longe e começa a chorar.
Eu quero dizer uma coisa, a gente ouviu isso, nunca mais esqueci. Queridos, Deus vai dar vitória, Deus vai fazer dessa igreja uma igreja mais ainda vitoriosa. Mas antes de fazer você vitorioso, vitoriosa, Ele faz você forte primeiro. Ele te faz forte primeiro. E aí, a Sara, ou melhor, Agar está lá chorando. Interessante que o anjo aparece de novo. Ou Deus chega e fala, né? 17. Porque no 16 fala, ela levantou a voz e chorou. Começou a clamar. 17. Deus, porém, olha que interessante, ouviu a voz do menino, não a dela. Sabe por quê? Porque Deus ouve o propósito. Porque o propósito estava sobre o menino. Farei dele uma grande descendência. Deus vai escutar não exatamente a necessidade. Deus escuta o propósito. E às vezes nós estamos chorando como Agar, e numa crise, necessidade sem propósito vira conflito. É como aquela história do ouro que saiu do Egito com o povo, com Moisés. E o ouro que foi paga de tudo que aconteceu com o povo na escravidão, o ouro virou um bezerro. Por quê? Moisés, cadê Moisés? Esse Moisés não volta mais. Vamos fazer um Deus. Tinham necessidade de um Deus. Necessidade sem propósito vira conflito, vira problema. Usaram ouro para fazer um bezerro. Agar com necessidade, o propósito longe dela. Quem Deus ouviu, e o texto nem fala que o menino estava orando, provavelmente aprendeu com o pai a orar. O menino, diz o Senhor, ele ouve a voz do menino, e ele fala no 17, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Deus tem um compromisso com o propósito. Daí onde está? E olha só o 18, veja aí. Ergue-te, ergue-te. Olha que coisa interessante. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. E aí Deus repete a promessa. Porque eu farei dele um grande povo. Sabe o que Deus está falando? Nós vamos orar já em seguida. Hoje à noite nós nos levantarmos e pegarmos a promessa, o propósito de novo que estava longe de nós. Toma pela mão, se levante primeiro. E olha o que acontece no 19. Abrindo-lhe Deus os olhos de Agar foram abertos depois que ela se levantou. Depois que ela de novo pega o propósito pela mão que estava longe. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço d'água. Tinha um poço ali. E ela não estava enxergando. Cegueira espiritual, ela vem quando você se afasta do propósito de Deus. Mas quando você volta para o propósito e abraça de novo, os teus olhos vão se abrir, meu irmão, minha irmã. A provisão está perto de você. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os olhos dela se abrem. Ela vê a provisão. Vão morar no deserto. Não tem para mais ninguém. A gente aguenta qualquer tranco agora. Quem passa por certas coisas pode passar por qualquer uma, porque o Senhor é conosco. A bênção está onde você estiver. Fique em pé, amado, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus.